Olá, começa agora o programa Perfil. Aqui nós vamos falar, além da política, dos projetos de lei, dos requerimentos, dos trabalhos realizados nas comissões. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como foi a infância? Qual será o livro preferido? Será que ele pratica algum esporte? O de hoje eu sei que gosta bastante de futebol. Ah, e tem ainda uma história que ninguém conhece. Então fique ligado, porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no 3º mandato consecutivo. Nasceu em Campinas, aos 16 anos se elegeu presidente da União Campineira de Estudantes Secundaristas e liderou a luta que resultou na conquista de 60% de desconto no transporte público para estudantes, um direito até hoje em vigor. No início dos anos 2000, quando cursava a faculdade de jornalismo, presidiu o DCE da PUC Campinas. Palmeirense, eu não sei se podia falar. Gustavo Peta, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui no Perfil. E, bom, eu acompanho as suas redes sociais, então eu vi lá o seu amor pelo Verdão. Não é nenhum segredo, né? Bom, Gabriel, primeiro te cumprimentar todos os funcionários, o pessoal da TV Câmara, parabenizar pelo trabalho que faz pela cidade, uma TV pública muito importante. E realmente é uma satisfação estar aqui nesse programa Perfil, no 3º mandato meu como vereador. Não escondo de ninguém, não. Sou palmeirense, herdei isso do meu pai, que herdou do pai dele, espero que o meu filho também seja. Tem 10 anos, por enquanto mas dizem que tem que esperar até os 12 anos para confirmar, né? Mas sou realmente palmeirense, gosto muito de futebol e estamos numa boa fase, né? Tá certo que o futebol, a boa fase pode acabar na semana seguinte, mas a fase atual é muito boa. E para você encaminhar o seu filho para ser palmeirense, você contava aquelas mentiras para criança, o time nunca perdia, o time era sempre o melhor do mundo. Você chegou nessa fase ou não? Você sempre falava a verdade para ele, perdeu, tomamos goleada. Gabriel, eu cheguei numa situação que eu fui num jogo, ele tinha 5 anos, e Palmeiras e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense ganhou de 1-0, mas no momento do gol, o Atlético Paranaense não tinha torcida nenhuma no estádio. Tá. Ele estava olhando para outro canto. Então ele nem soube do gol do Atlético Paranaense. Para não correr risco. Essa é a melhor tática, né? Você abraça ele, compra pipoca, compra sorvete. Tem que ser um ambiente legal para a criança que ela vai gostar e depois, naturalmente... Exatamente. No momento ele estava concentrado no cachorro-quente que ele tinha comprado. Então ele nem viu o gol e nem soube também do gol. 5 anos, né? Tudo bem. Hoje não teria como esconder. Antes da pandemia, então, você frequentava estádio? Frequento não só os do Palmeiras, às vezes, né? Porque é em São Paulo, mas também costumo, às vezes, ver o jogo da Ponte, do Guarani, por gostar bastante de futebol e também torcer pelo sucesso dos times de Campinas, né? Meu coração é palmeirense. Sim. Mas eu torço muito pelo sucesso dos times de Campinas, porque representam a cidade e são muito importantes para a cidade. Então, palmeirense, acompanha os 2 times da cidade, gosta de futebol, pratica futebol também ou fica apenas assistindo? Olha, eu já pratiquei. Hoje em dia, de vez em quando até brinco, mas não é uma coisa frequente. O que eu pratico de atividade física é corrida, né? Tá. Eu costumo correr, praticar atividade física de modo permanente, até por conta de uma questão de saúde, uma questão que é algo muito importante e recomendável para todas as pessoas de todas as idades, né? E essa corrida você faz na Lagoa do Taquará ou aproveita algum ponto turístico da cidade ou faz perto da sua casa mesmo, vai na rua? Geralmente na Lagoa do Taquaral, né? Eu não moro perto, mas geralmente eu vou até a lagoa para praticar corrida na lagoa. Tá. Bom, você nasceu em Campinas, cresceu em algum bairro específico ou você foi migrando pela cidade? Eu cresci no São Bernardo, nasci no São Bernardo, lá na rua Ribeirão Bonito. Depois a minha família, quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, a minha família mudou para o Jardim Chapadão. Então aí eu fui para o Jardim Chapadão. Aí depois que eu saí de casa, eu morei um tempo em São Paulo, né? Saí da casa dos meus pais, morei um tempo em São Paulo, voltei, aí
morei um pouco na região do Castelo e hoje eu moro na Vila Itapura, próximo da região do centro. Então você chegou a migrar bastante então pela cidade, foi conhecendo vários bairros. Eu brinco aqui porque às vezes eu sinto uma inveja daquela pessoa que fala, não, eu cresci a minha vida inteira em determinado bairro, eu conheço todo mundo. Eu falo, gente, eu migrei tanto pela cidade que eu acabei não criando nenhuma identificação com nenhum bairro, não tive tanta amizade com vizinhança. Ainda mais hoje em dia com os prédios, né? Conhecer a casa vizinha se torna tão distante, né? É verdade, é verdade. O meu maior vínculo assim, de memória afetiva é com o bairro de São Bernardo. Tá. Por conta de ter morado ali na infância, né? Até 12 anos, 11 anos, 12 anos. Então, o vínculo afetivo é aquele vínculo que às vezes faz até você dar uma volta de carro, né? Pelas ruas, mesmo que sozinho, para relembrar, né? Momentos bem felizes e bem interessantes da infância que ficam marcados para o resto da vida, né? Muda o trajeto para poder passar na casa. Mas estou indo para o Taquaral, né? Quem está com a gente às vezes não conhece, fala, não, mas é que eu gosto de ir pelo São Bernardo, pelo Taquaral. Exatamente. Só para dar uma espiada, né? Naquelas paisagens e na memória, né? Que é algo afetivo e que marca você para o resto da vida, né? A infância tem essa característica, né? Então, acho que é bem legal dar uma volta no São Bernardo de vez em quando para relembrar várias histórias. Com certeza. E você estudou em quais colégios aqui em Campinas? Eu estudei no Matozinho, que é um colégio, uma escola pública do São Bernardo. Depois, quando eu mudei para o Jardim Chapadão, eu fui estudar numa escola pública também estadual chamada Marechal Malé, que fica ali também no Jardim Chapadão. E depois eu tive uma passagem também pelo Pio XII e pela Escola Aníbal de Freitas. Tá. Então foram as escolas que eu estudei aqui na cidade. E você era bom aluno, mediano, passava sempre raspando? Como é que foi a sua relação com a educação? Você já tinha essa maturidade, já sabia da importância? Ou você foi se ligar só mais pra frente? Não, eu acho que eu sempre fui um aluno... Eu não vou dizer que eu era o melhor aluno da sala, um dos alunos mais concentrados, né? Mas eu sempre tive boas notas e um bom rendimento escolar ao longo da minha trajetória. E falando sobre educação e sobre essa maturidade, né, na adolescência, eu falei na minha abertura que aos 16 anos você se elegeu presidente da União Campineira de Estudantes Secundaristas. Muito novo, mas já na política, você sempre respirou, tinha alguma influência dos seus pais, alguém que você conhecia? Como é que foi esse contato? Olha, Gabriel, na verdade é assim, na minha família, meus pais, ninguém nunca se candidatou a algum cargo eletivo, ninguém participou da vida política eleitoral, né? Eu fui realmente o primeiro. Apesar que, até para fazer justiça, o meu avô, né, chegou a ser vereador em Jundiaí, tá, né, na cidade que ele morava, né, há muito tempo atrás. Mas os meus pais, né, o núcleo mais direto da família, nunca participou de eleição, mas sempre foram muito politizados, são professores, participaram muitas vezes da luta educacional, da luta do sindicato, dos professores, da defesa, né, da valorização dos professores. O meu pai, no período da ditadura militar, chegou a ser preso no Congresso de Biúna, que foi o congresso em que todos os estudantes, né, o Congresso da Uni, que todos os estudantes foram presos, foram 800 estudantes presos, só por conta de debates sobre a luta democrática, né, por estarem exercitando, vamos dizer assim, a cidadania e a democracia. Todos foram presos porque nós vivíamos um período de repressão, de ditadura e de combate à liberdade de expressão. E então isso com certeza me inspirou, né, a experiência, a história do meu pai, né? As minhas irmãs participaram também do movimento do impeachment do Collor em 92, eu tinha ali 11 anos, então também observei aqueles movimentos, a participação delas. Eu acho que tudo isso me inspirou e me fez entrar na política do movimento social, do movimento estudantil muito cedo, né, com 16 anos. E isso partiu de você, quando você estava nesta idade, você que foi procurar, você que se interessou pelo assunto. Sim, eu acho que os meus pais, por mais que eles sejam uma referência, eles nunca
se intrometeram, vamos dizer assim, na vida dos filhos. Cada um procurou fazer a faculdade que gostaria de fazer, né? A gente teve a oportunidade, né, de estudar, de fazer uma faculdade, e também nessa questão da política, né? Então, eu acho que é uma inspiração, mas nunca foi um projeto, né, dos meus pais, eu participar da política, como a gente vê em muitas famílias mais tradicionais. Bom, você falou em faculdade, você chegou a se formar em jornalismo, e por que jornalismo, Gustavo Peta? Essa profissão tão difícil. Olha, Gabriel, eu escolhi jornalismo, na época, eu fiquei entre jornalismo e direito. Eu acabei optando por jornalismo, não me arrependo, é um curso muito importante, abre a tua visão para muitas questões muito importantes e relevantes, né, na vida pública, na comunicação. Mas depois eu acabei, depois de velho, indo fazer também o curso de Direito, que eu acabei de me formar, né, colei grau há alguns dias, né, já havia passado, obrigado, Gabriel, já havia passado na OAB, então agora também me formei e sou advogado. Mas foi muito interessante o período que eu fiz o curso de jornalismo, que foi lá atrás, né? Eu sou RA 99 na PUC. Olha já só. Faz um tempinho, viu? Já faz um tempo. O RA é aquele número de inscrição, quer dizer que o vereador, então, ele começou no ano de 1999 o curso de jornalismo, mas foi persistente na vida, né? Tava em dúvida e aí já acabou realizando os 2 cursos de jornalismo e agora de direito. Você foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, por 2 mandatos consecutivos, um feito inédito na história da entidade. Como é que foi esse período na sua vida também? Algo que surgiu? É algo que as pessoas foram falando? Você é o cara certo para isso? Como é que foi esse momento da sua vida? Quantos anos você tinha? Foi um período muito, muito rico, né? Eu tinha, quando eu fui eleito presidente da UNE, eu tinha 22 anos, né? Eu tinha sido do DCE da PUC, depois fui participar das entidades, a União Estadual dos Estudantes, e fui eleito, então, para a UNE em 2003. Foi um período muito interessante, Gabriel, porque havia uma abertura democrática, né? Havia muita expectativa. O presidente Lula tinha acabado de ser eleito, então muitos anseios, né, estavam no debate público, né? E acabaram virando realidade. Eu tenho muito orgulho de ter sido da geração da UNE, que conquistou, por exemplo, o ProUni, que é um programa que tem permitido democratizar o acesso ao ensino superior. São milhões de jovens de escola pública, jovens de famílias de baixa renda, que passaram a ter a chance de ter um curso superior, o que era praticamente impossível. Eu mesmo agora, Gabriel, voltando para a PUC, eu estive na PUC aí no início dos anos 2000, final da década de 90. E voltei agora. Eu já vi a diferença. Não que a gente tenha superado os problemas da dificuldade do acesso ao ensino superior, mas naquele momento eu praticamente não via ninguém em condições mais difíceis do ponto de vista social chegarem à universidade. Era uma exceção, um exemplo raríssimo de superação. Hoje, por conta do ProUni, por conta das cotas, por conta de algumas políticas afirmativas, essa realidade mudou. E eu acho que a nossa geração na UNE, por conta da conjuntura histórica, da presidência do Lula, acabou tendo essas conquistas que são muito importantes até hoje para a juventude do nosso país. Você chegou a ser também secretário de esportes, né, da cidade. Como é que foi esse período? Foi mais difícil do que esperado? Foi algo tranquilo? Foi uma experiência válida? Seria novamente? Como é que foi esse período da sua vida? Não, foi bem interessante. Eu estava morando em São Paulo, depois que eu fui para a UNE, né? Cheguei a morar alguns anos em São Paulo e acabei voltando por conta desse convite de assumir a Secretaria de Esporte. E foi uma experiência interessante. A gente deu um protagonismo maior para a Secretaria, né, em número de eventos, em realização de projetos como, por exemplo, Jogos da Juventude, criação da política de ciclofaixas e ciclovias na cidade, eventos esportivos relevantes que nós trouxemos para cá. Então foi o futebol amador que nós passamos a realizar um campeonato próprio, unificando de todas as ligas. Então foi um período bem rico, uma experiência administrativa que eu tive diretamente, né, na gestão pública,
que me permitiu ter um olhar mais crítico e também mais aprofundado das dificuldades da administração pública. Então, foi um período relevante, não me arrependo. Agora, sobre ser novamente ou não, isso depende de muitas outras variáveis, né? A gente tem que estar sempre preparado em contribuir para a cidade, mas depende muito do projeto político que tem que sair vitorioso das urnas, depende de outras variáveis, mas a gente tem que estar disposto a participar. E você chegou a ser também deputado federal em Brasília, deputado estadual em São Paulo. Foi a realização de um sonho? Conseguiu absorver alguma coisa? Gostou? Não? Gabriel, não, gostei bastante. Foram períodos curtos, né? Eu fiquei 1 ano como deputado federal e quase 1 ano como deputado estadual. Por quê? Até para explicar para os telespectadores. Eu fui candidato a esses 2 cargos e eu fiquei na suplência. Então, num determinado momento, eu fui convocado a assumir a vaga por conta de algum deputado ter assumido outro cargo, ou no caso de deputado federal, por exemplo, foi até por conta de uma prisão de um deputado que eu acabei assumindo. Então, foi uma experiência muito rica do ponto de vista legislativo, do ponto de vista político, né? Acho que cumpri a função de maneira correta, transparente, e realmente foi um projeto que eu realizei, né, pessoalmente, de assumir esses 2 espaços, mas foi uma experiência muito boa e que me ajuda, com certeza, na atividade legislativa na cidade, porque traz experiência, traz uma formação muito importante, que é a formação prática de viver esses espaços extremamente complexos. A gente já está encerrando, vereador, mas você, na política há tanto tempo, acredita que da imagem logo do começo, quando você iniciou para hoje, tem mais credibilidade, tem menos credibilidade? Como é que você vê a imagem do político? Olha, eu acho que nós estamos vivendo, na verdade, uma grande crise, né? Uma crise que envolve todas vamos dizer assim, as instituições. As instituições que sustentam esse atual sistema, o sistema capitalista, vivem essa crise no mundo e também no Brasil. O problema é que essa crise, ela deveria ser utilizada e aproveitada para mudanças profundas que façam a sociedade evoluir enquanto civilização e não regredir. Acontece que essa crise é tão grave que acabou permitindo a chegada ao poder do atual presidente da República, que tem agravado a situação, né? Essa crise provocou a eleição dele, porque na ideia de que nada vale, que está tudo errado, ele acabou surgindo como uma opção nesse sentido, mas ele é exatamente o que a gente tem que combater, né? E isso tem agravado a situação das instituições e dá credibilidade na política. Então, o que eu vejo, Gabriel, é que a política realmente está muito desacreditada, as instituições estão desacreditadas por conta dessa crise e por conta de maus exemplos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o bom exemplo, a gente tem que mostrar para a população que é através da política que a gente vai melhorar a nossa situação e que não é escolhendo projetos aventureiros e ultraconservadores que a gente vai superar os problemas que a gente tem no país. Então, o que eu vejo? Eu ainda vejo com muita esperança a política como um instrumento de transformação e de mudanças que a sociedade precisa para garantir direitos para o conjunto da população, direitos sociais tão relevantes que são negados e negligenciados para muita gente. Gustavo Peta, agora é hora de um quadro aqui no nosso programa. O que ninguém sabe. Uma história, uma curiosidade, alguma coisa que te aconteceu que quem está em casa não tem a menor noção, mas que é verdade. Pô, Gabriel, você me pegou aqui de surpresa, né? Não, eu não sei, eu vou contar uma história bem rápida, que é uma história que eu tenho muito honra de ter participado, que eu acho que poucas pessoas sabem. Eu, em 2004, quando eu era presidente da UNE, eu fui convidado para ser observador internacional de um referendo que aconteceu na Venezuela, pela organização, pela OEA. Porque houve um referendo, havia uma tensão muito grande na Venezuela por conta do governo do Hugo Chávez,
E então o referendo para a continuidade ou não do governo dele, em 2004, foi acompanhado de uma grande delegação internacional, Fundação Carter e diversas organizações aqui da América. Né? E a gente acabou sendo convidado. Então, eu só estou dizendo isso como uma experiência interessante, porque era muito tenso, né? E a gente tinha a obrigação de acompanhar as urnas, de visitar as urnas com um aparato de segurança grande. E acabou que o referendo o Chaves foi vitorioso no referendo e as organizações internacionais validaram o processo, inclusive a OEA, a Fundação Carter, etc. E eu estava no meio disso. Então, é uma experiência que eu guardo para o resto da vida, muito rica, e que eu participei enquanto, na época, presidente da UNE. Não, muito bacana. Tenho certeza que foi um movimento bastante tenso e de grande responsabilidade para você poder dar o seu aval ali de que estava tudo certo ou de que você tinha observado alguma coisa irregular. Para a gente poder encerrar, Gustavo, mais um quadro aqui no perfil que são as preferências. Então eu vou citando algumas coisas aqui e você vai falando o que você mais gosta. O seu livro preferido? 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É difícil escolher um livro, sim, mas esse é um livraço que todo mundo tem que ler. O melhor filme que você já assistiu? Também é muito difícil, mas é que eu vi recentemente, não é um filme recente, mas eu vi recentemente, me marcou muito, que é O Segredo dos Seus Olhos, do Campanella, um filme argentino que é muito bom também. Uma viagem para você curtir. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde você iria? Eu não conheço. Se eu pudesse escolher hoje, eu iria para a Itália. Conhecer a Itália, até eu tenho descendência e também por toda a história do país, eu iria para a Itália. O seu tipo de música favorita? Entrou lá no seu carro, o que vai estar tocando? Olha, eu sou eclético, mas atualmente eu ouviria um samba, alguma música brasileira, assim, bem brasileira, um samba seria a música preferida. A sua comida preferida? Tem um chefe, ele pode fazer qualquer prato. O que você vai pedir para ele? Eu vou pelo tradicional, eu vou na feijoada. Feijoada. E para a gente poder encerrar, um sonho? Um sonho? Olha, eu realmente acredito e continuo sonhando que a gente pode viver em uma sociedade mais justa, uma sociedade em que todos tenham condições de lutar pelos seus sonhos, né? Talvez fosse idealista dizer que todos realizarão os seus diversos sonhos e projetos de vida, mas a gente produz riqueza no mundo capaz de garantir que todos possam ter as suas necessidades básicas garantidas. E nós vivemos num país em que isso ainda não é possível, né? Em que parte da população vive sem direitos essenciais para ter um mínimo de qualidade de vida. Então eu acredito e eu continuo sonhando com uma sociedade desse tipo, em que todos possam ter os seus direitos garantidos, o acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida, ao mínimo, né, necessário para a gente poder dar direitos e possibilitar perspectivas para o conjunto da população. Então, o meu sonho é viver numa sociedade mais igual, mais justa e com perspectiva para todos e todas. Vereador Gustavo Peta, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou, conheceu esse outro lado, além das reuniões das comissões, das discussões que acontecem no plenário, e até uma próxima oportunidade. Gabriel, foi muito legal. Um abraço a todos os telespectadores, todos os funcionários da TV Câmara. Com certeza teremos aí anos de bastante luta, de muitas discussões, e a Câmara tem que servir exatamente para isso, né? Ser um espaço de vamos dizer assim, de reflexões, de debates e de encaminhamentos do conjunto da população da nossa cidade. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Um grande abraço a todos vocês. Nós aqui agradecemos Gustavo Peta aqui no Perfil. Agradeço a você pela companhia e pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.